instrutor, olá instrutoras, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Didática e Técnica e Docência Virtual do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho do planejando o ensino, planejamento de ensino. E agora as aulas começam a ficar um pouco mais práticas, além de mais curtas. A gente teve uma preocupação de gravar algumas aulas como didática, como métodos pedagógicos, teorias de aprendizagem, porque acreditamos que são aulas muito mais complexas. Agora o conteúdo vai ficar um pouco dividido entre aulas através de leitura e a aplicabilidade dessa leitura através de uma atividade prática, fazendo com que nós tenhamos aí uma metodologia um pouco mais ativa, onde as senhoras e os senhores sejam muito mais atores do saber do que mero espectadores. Mas algumas aulas nós decidimos gravá-las para que nós possamos conversar juntos e a partir daí construir algum conhecimento, ok? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejando o ensino, ok? A gente acredita que é muito importante o instrutor, o futuro instrutor, conhecer um pouco mais de como nós vamos construir o conhecimento de alguém. Vamos dar um exemplo. Eu gostaria de dar uma aula de extintores. Bom, todo mundo sabe o que é um extintor, quais são as classes de incêndio, para que serve um extintor, para que aquele extintor, a sua validade, o seu agente extintor, alça de manuseio, mangueira, lacre, bico difusor, enfim, ele tem que estar a quantos, a 10 centímetros do solo, no máximo 1,60 da sua alça na parede, enfim, basicamente eu falei quase tudo de extintores aqui. Mas para eu dar uma aula de instrutor, para eu dar uma aula de extintores, será que é a mesma coisa do que eu falar sobre extintores? A gente acredita que não e nós vamos comprovar isso através de um conteúdo, ok? Então, vamos avançar. Vamos mudar aqui para os slides, ok? E vamos avançar para que a gente possa ter esse conhecimento. Positivo? Vejam o primeiro conceito que está no planejamento de ensino. As ações iniciais do processo de transmissão do conhecimento deverão ter como ponto de partida a elaboração do mapa de competências. Ele auxilia os profissionais envolvidos no processo formativo a pensar de forma estratégica e intencional sobre o conjunto de competências profissionais que serão desenvolvidas durante o processo de aprendizagem. Acredito que esses três conhecimentos que estão logo abaixo, que é o conhecimento, habilidade e atitude, elas são intrinsecamente parecidas, isonômicas com o que está previsto na Matriz Curricular Nacional, que são aqueles grandes três eixos, o cognitivo, o operativo e o atitudinal. Então a Matriz Curricular Nacional, quando foi construída, concebida e elaborada, ela foi, antes de traçar o perfil profissiográfico, foi pensado quais as competências dos saberes que um profissional da segurança pública requer. E a partir daí foi construído os eixos temáticos. Perfeito? Mas, para eu pensar num planejamento de ensino, antes de qualquer coisa, eu preciso pensar num mapa de competências. E o mapa de competência, ele tem o conhecimento, a habilidade e a atitude. O que é o conhecimento? Ok, vamos falar sobre aquele exemplo inicial dos extintores. Eu preciso que alguém aprenda a mexer no extintor. Bom, antes que ele aprenda a mexer no extintor, eu preciso que ele saiba o que é um extintor. Ele precisa saber o que é um extintor, que é o conhecimento. Ok, ele já sabe o que é extintor. Agora eu preciso criar situações para que ele saiba o que fazer com aquele extintor, ok? Ele saiba operar aquele extintor. Então, são as habilidades. E depois, as atitudes. É saber ser e querer fazer. O saber ser e o querer fazer é algo mais intrínseco da pessoa. Ou seja, ele vai usar aquele extintor de forma
adequada e sabendo que ele tem as habilidades necessárias para conseguir conduzir de forma correta aquele extintor, eu sei que eu tenho as habilidades e competências para fazer, para ser, para querer fazer aquele conhecimento que eu acabo de aprender. Isso é muito importante para o perfil profissiográfico do Corpo de Bombeiros. Não basta eu ensinar um aluno a conhecer uma técnica, não basta eu ensinar um aluno a saber fazer aquela técnica, mas ele tem que tomar atitudes, ser arrojado e ter atitudes de querer fazer, de tomar a decisão de saber ser, querer fazer, estar eticamente comprometido com aquele conhecimento, ok? Então, sempre quando eu pensar em traçar algum conhecimento, pensem no mapa de competência. A partir daí, é muito mais fácil nós traçarmos um planejamento de ensino que vai surgir resultados ao nosso aluno, ok? Seguindo aqui então, mas o que é o mapa de competência? Vamos só trazer um conceito aqui previsto no nosso slide. A capacidade de mobilizar saberes para agir nas diferentes situações da prática profissional, em que as reflexões antes, durante e após a ação estimulem a autonomia intelectual. Então, diz ali, o processo de mobilizar saberes deve ser observado pelos agentes elaboradores envolvidos nas ações formativas. Observe abaixo o caminhar da elaboração correta do processo pedagógico. Elaboração do mapa de competências, a organização curricular do curso e das ementas e o processo de ensino e plano de aulas. O que nós fizemos hoje? Simplesmente nós colocamos os nossos saberes para disponibilizar aos nossos alunos, sem antes fazer uma trilha de aprendizagem. Ou seja, bom, eu sou instrutor de combate a incêndio, ok? Vou dar um exemplo para que fique mais palpável. Eu vou lá e eu sou exímio instrutor de combate a incêndio, eu sei combater incêndio, eu tenho o conhecimento, eu tenho a técnica. Eu reúno meus alunos e vou aplicar aquelas técnicas, aquele conhecimento. Ok, mas será que eu estou fazendo uma testagem ou fazendo uma trilha de aprendizagem que contempla um mapa de competência, que contempla que meu aluno vai passar pelo conhecimento, vai passar por saber fazer a técnica e passar pela atitude de querer fazer aquela técnica, de estar intrínseco a ele o conhecimento para a aplicabilidade daquela técnica. Então é importante que nós venhamos antes agora refletir sobre os mapas de competência, ok? Bom, tracei o mapa de competência. Agora eu vou para a organização curricular do curso ou da disciplina. Depois eu vou escrever as ementas, porque agora eu sei o que ele precisa conhecer, eu sei o que ele precisa saber fazer com aquele conhecimento e eu sei o que ele precisa extrair de si para querer fazer aquele conhecimento traçado lá no mapa de competências. Aí eu posso escrever a minha ementa. E a partir daí, eu tendo a ementa, eu vou criar os meus planos de aula, o meu processo de ensino, ok? Hoje nós vamos diretamente para a etapa final. Eu penso um pouco na minha aula e já aplico aquele conhecimento, ok? Esse conhecimento nós vamos trazer ele à tona novamente nas aulas práticas, ok? Vamos criar um mini projeto de curso e dentro dele nós vamos traçar um mapa de competências, ok? Como eu posso melhorar meu curso ou a disciplina? Ficou aquele ponto de interrogação. A primeira ação é fazer uma lista dos conhecimentos, habilidades e atitudes que serão desenvolvidas considerando a temática do curso ou disciplina a ser planejada, ok? A gente precisa pensar nisso para que nós tenhamos muito mais êxito na nossa trilha de aprendizagem, no nosso querer fazer o conhecimento chegar até o nosso educando, ok? Aqui eu relatei um exemplo prático, tá? De uma disciplina para a gente ter esse conhecimento mais palpável.
Devemos alocar nossos esforços para responder o curso ou disciplina criará condições para que os participantes possam. Fica uma indagação. Ampliar conhecimentos para, desenvolver habilidades para, fortalecer atitudes para. Vejam bem, eu peguei um exemplo da disciplina, o qual sou instrutor, que é comunicação operacional. Quais os conhecimentos que eu quero que chegue àquele aluno? Definir o uso da comunicação via rádio no CBMRS. Identificar os códigos operacionais da comunicação, ok? Dei dois grandes exemplos ali. Definir a comunicação via rádio CBMRS, identificar os códigos operacionais da comunicação, poderia colocar, compreender, identificar os códigos das ocorrências, ok? Então poderia trazer outros exemplos aqui, mas eu trouxe dois para que a gente consiga avançar. E as habilidades? Lembra? Saber fazer é desenvolver habilidades, vejam o verbo, desenvolver habilidades de comunicação via rádio, aplicar a comunicação para o despacho correto da viatura para as ocorrências, ok? Então aqui eu peguei aquele conhecimento lá do cognitivo, né, o conhecimento, cheguei nas habilidades que eu quero que o meu aluno desenvolva e agora lá as atitudes, vai ficar mais claro agora com o exemplo. Respeitar as interações da rede, conduzir de forma correta a comunicação operacional da atividade da comunicação operacional. Notem que a atitude é o que eu vou fazer agora com esse conhecimento a partir do que eu sei e sei aplicar. Como é que eu vou querer fazer esse conhecimento? Qual é a ética que eu vou aplicar nesse conhecimento? Entende? Então, eu preciso utilizar a disciplina na rede, eu preciso conduzir de forma correta. Não basta saber fazer, ok? Eu preciso saber fazer com atitude, com ética, com aquele conhecimento que é intrínseco ao ser humano de forma correta, ok? Então, é muito importante isso para o Corpo de Bombeiros. Fazer com que o aluno tenha a atitude de fazer o conhecimento, de aplicar aquele conhecimento, mas de forma ética, de forma a conduzir respeitando o próximo, respeitando a aplicabilidade daquele conhecimento, ok? Seguindo lá, vamos dar uma olhada aqui no próximo. Com o mapa elaborado, né, diz aqui o slide, passa-se então a organização curricular do curso e da ementa da disciplina. A análise dos saberes a serem mobilizados e na possibilidade de abordagem sobre eles possibilita a seleção dos conteúdos que compõem a malha curricular do curso e da ementa, categorizando-os como conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Vejam que agora os conhecimentos procedimentais, atitudinais e conceituais estão presentes nas ementas. Conteúdos conceituais, aqueles relacionados aos conceitos, leis, teorias, princípios, doutrinas que o profissional da área da segurança pública deve saber em relação ao campo disciplinar. Tudo isso que nós estamos construindo está presente lá na Matriz Curricular Nacional. Por isso que é tão importante a gente traçar mapas de competência para que a gente consiga tangenciar o que foi há 10 anos atrás estudado, pensado de forma científica, a fim de traçar o perfil profissiográfico do profissional da segurança pública. Conteúdos procedimentais, aqueles que indicam os conteúdos relacionados aos métodos, técnicas e procedimentos para que o profissional de segurança pública precisa demonstrar em relação ao campo disciplinar. E conteúdos atitudinais, aqueles que expressam um conteúdo relacionado a valores, crenças, atitudes e que deverão ser fortalecidas pelas situações vivenciadas dentro de um determinado campo da disciplina, ok? Vamos evoluir? Vamos dar um exemplo aqui de uma ementa, tá? De comunicação operacional. Essa aqui é uma ementa hoje aplicada no curso de formação básico de bombeiro militar. Ela traz um objetivo geral e um objetivo específico. Vamos dar uma analisada nessa ementa rapidamente. Pode pausar o vídeo, depois retornar. Analisado a ementa? Vejamos aqui. Fiz uma pequena indagação. Sobre a análise dos saberes a serem mobilizados, os conteúdos que compõem a ementa da disciplina exemplificada atende os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais? Vamos dar uma lida rapidamente nos conhecimentos específicos, né? Da unidade 1.
conhecer e compreender os sistemas de telecomunicações e seu uso, conhecer e compreender a linguagem, conhecer e compreender a linguagem empregada do código Q, conhecer e compreender a linguagem empregada quanto à utilização da comunicação, ok? Será que não está faltando ali dentro da ementa aplicar o conhecimento do código Q? Respeitar o código Q no seu âmbito geral, dentro das áreas da segurança pública? Enfim, com certeza, está faltando dentro do mapa de competências nós avançarmos, né, melhorarmos as emendas. Mas a educação, o conhecimento, a aplicabilidade disso é algo que demanda um pouco de tempo, que demanda processos de aprendizados, processos que vão debater ao longo do tempo e melhorar a cada passo. Essa é uma ementa muito boa, mas ela pode ser melhorada, ok? Então a gente trouxe um exemplo prático para que a gente consiga refletir a partir dessa ementa e melhorar, ok? Então, vamos avançar. Planejamento de ensino, né? Então, qual a diferença entre planejamento e plano? Também essa diferença é muito importante para nós. Planejamento, ato de refletir sobre as possibilidades de escolhas e, consequentemente, de ações a serem tomadas. É uma relação dialética, pois possibilita o diálogo constante entre reflexão e ação. Exemplo, análise sobre os saberes do mapa para a seleção de conteúdos de uma ação de planejamento, ok? Então, a seleção do conteúdo que vai ser abordado dentro do mapa de competências dá para ser considerado lá um planejamento. Agora o plano, vejam só a diferença, o produto final do planejamento. Bom, o planejamento ele ainda está no rascunho, ele está ainda na construção das ideias. É a gente trazer conteúdo, suprimir conteúdo, ok? Já o plano é o produto final do planejamento. Um registro escrito, sistematizado e com justificativa por que vai ser aplicado. O que será feito? Para quem será feito? Por que será feito? E como será feito? Quando será feito? E quem participará da ação? Compreenderam? Então o plano é o produto final do planejamento. E o planejamento a gente viu anteriormente que é extremamente importante antes mesmo de a gente escrever lá a ementa, antes de escrever a malha curricular, a gente criar aí os mapas de competências, ok? Vamos avançar. O que é um plano de ensino, meu caro instrutor? O plano de ensino são ferramentas indispensáveis para a prática educacional. Os registros possibilitam a pesquisa, a reflexão sobre a prática pedagógica, antes e após a ação. Ao mesmo tempo, reforça as necessidades da importância do registro da ação. Hoje, a Academia de Bombeiro Militar aplica suas aulas através do conteúdo disponível para os alunos e para o instrutor através do slide. Mas aquele conteúdo está presente lá nos slides, ele tem que ser aplicado de diversas maneiras. Como que eu vou pensar a maneira que eu vou aplicar aquele conteúdo? Vou dar o exemplo de novo da comunicação operacional. Lá dentro do conteúdo de comunicação operacional tem o conhecimento dos códigos da linguagem Q, ok? Como que eu vou aplicar esse conhecimento? Bom, eu vou ler com os alunos? Não é a melhor forma. Eu preciso que eles, com certeza, compreendam, né, tenham o conhecimento. Eu preciso que eles operem aquele código, então eu vou trazer alguns rádios, criar alguns grupos para eles se comunicarem entre si já com a linguagem do código Q. Vou demonstrar alguns vídeos para verificar como é que é um despacho real de ocorrência. Depois, vou falar que aquele rádio não é algo para ficar brincando, é algo muito sério dentro da nossa profissão e o código Q tem que ser usado de forma correta, com disciplina. Vou, a partir daí que eles compreenderam, entenderam as suas atitudes, atenderam as suas operações, vamos criar um pequeno simulado ao final da aula, para que esse conhecimento verifique-se se ele está sendo aplicado da forma correta, com conhecimento, com atitude e com operações, ok? Assim que a gente conduz o nosso planejamento. Mas como que eu penso tudo isso? Aonde que eu vou pensar isso? No plano de ensino.
no plano de aula, ok? Então eu penso e coloco isso num plano, ok? O plano de ensino, ele é algo mais amplo do que o plano de aula, ok? O que é o plano de ensino? O plano de ensino é algo amplo para que eu consiga trazer objetivos, trazer metas na aplicabilidade de algum curso de disciplina, ok? Então, o plano de ensino, tá? Ele tem normalmente objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, recurso didático e avaliação. O plano de ensino, ele faz referência a uma disciplina inteira, ok? Ele vai pensar aquela disciplina do início, meio e fim. O plano de ensino também vai pensar num curso como um todo. Exemplo, vamos dar um exemplo de um curso que a gente quer fazer sobre drones. Pilotagem de aeronaves, né? Drone, remotamente pilotadas, drone, ok? Bom, preciso ter um plano de ensino para que as pessoas saiam daquele curso com conhecimento para pilotar aquela aeronave. Então, o plano de ensino vai trazer o quê? Objetivos, os conteúdos que eu vou aplicar, a estratégia de ensino, os recursos didáticos e avaliação, ok? Tá, e dentro do plano de ensino, o que é o plano de ensino? É o produto final do planejamento. Dentro do planejamento, o que nós temos? Os mapas de competência, lembra? Bom, o que eu preciso daquele aluno? Para quem eu vou aplicar aquele aluno? Aquele aluno tem que ter qual conhecimento? Qual a operação que eu vou... Qual a aplicabilidade prática que eu vou ter? Quais as atitudes que eu vou ter com esse curso, ok? Fiz um planejamento, aí sim eu venho para o plano de ensino, que é... O plano é o produto final do planejamento. E aí eu vou escrever os objetivos, os conteúdos, a estratégia de ensino, recursos didáticos e avaliação, ok? Aqui traz alguns tipos de plano de ensino, plano de curso, plano de aula, ok? Objetivos de aprendizagem. Bom, já estou entrando dos conceitos previstos lá no plano de ensino. Objetivos de aprendizagem. Nós temos objetivos específicos e objetivos gerais, ok? Os objetivos de aprendizagem gerais diz assim: os objetivos gerais são enunciados que descrevem a conduta esperada do estudante em termos globais ou gerais. Usualmente são usados verbos ou termos que denotam condutas não observáveis. Alguns verbos usados como na edição: compreender, entender, apreciar, conhecer. Então, é âmbito global, o conhecimento geral. Em contrapartida, o conhecimento específico expressam expectativas do professor sobre o que os alunos serão capazes de realizar ou desenvolver ao término do processo de ensino-aprendizagem. É aquilo que eu quero que o meu aluno aplique, que ele conheça, que ele tome as atitudes corretas com aquele conhecimento, ok? Ele está lá, ele está dizendo o que eu preciso que ele vai ser traçado, tá? Alguns verbos usados são identificar, comparar, contrastar, descrever, explicar, desenhar, aplicar aquele conhecimento, ok? Então, os conhecimentos específicos, o nome já diz, é muito mais específico, tá bom? Então, para auxiliar na definição dos objetivos de aprendizagem, na elaboração das atividades, é importante que você conheça a taxonomia de Bloom, desenvolvida originalmente na década de 50. Isso é muito interessante, tá? Bloom e sua equipe desenvolveram um sistema de classificação que compreende 3 domínios cognitivos: o afetivo e o psicomotor. Vamos ver aqui a relação da taxonomia de Bloom, que vai ficar mais fácil. Vejam só, esses domínios cognitivos também é um espelho lá do conhecimento, que também é um espelho lá da Matriz Curricular Nacional dos Cognitivos, ok? E ele diz assim, bom, o conhecimento, ele é traçado a partir de uma pirâmide, e a base da pirâmide do conhecimento começa a ficar extensa, né? E ficando mais complexa conforme for subindo. Vejamos aqui no slide, vai ficar mais fácil. A base lá da pirâmide, o primeiro contato com o domínio cognitivo, segundo Bloom, é o conhecimento.
Basta eu relembrar fatos, definir os procedimentos. O segundo é a compreensão. Opa, se ele já compreende aquele conhecimento, eu estou elevando o grau de cognição daquele aluno. Ele traduz, ele interpreta problemas, ele instrui, ok? Terceiro, a aplicação. Opa, então, do conhecimento, se ele consegue entender a aplicabilidade daquele conhecimento em novas situações. Exemplo, o aluno, ele relembra, ele sabe de cor o código Q. Ok, então está dentro do conhecimento. Bom, ele compreende para qual é a aplicabilidade do QRV, do QRX. Opa, ele já está no nível de compreensão. Vamos fazer um simulado, coloca ele na viatura, leva lá, cria novas situações. Opa, ele já aplica aquele conhecimento. E depois ele pode analisar, ele vai trazer síntese, ele vai avaliar, ele julga com base em algumas evidências, ele consegue trocar situações, enfim. Mas a gente quer compreender que, segundo Bloom, conforme a gente vai subindo nesse grau, né, de conhecimento, a gente precisa também ver o perfil do aluno que eu estou trabalhando, a gente vai tendo mais compreensão do que a gente está estudando, ok? Então diz o conceito assim: domínio cognitivo abrange a classificação e o conhecimento das habilidades intelectuais relacionadas que envolvem o conhecimento, compreensão, pensando sobre um problema, fato ou situação, ok? Agora, o domínio afetivo trata-se da classificação de reações de ordem afetiva, emoções, sentimentos, valores, crenças, entusiasmo, motivação, empatia e atitudinal. Aqui fica a critério da leitura, né, sobre também os níveis de complexidade do domínio afetivo e depois do domínio psicomotor. O que eu acho interessante aqui, a gente entender o domínio cognitivo, ok? Principalmente para a aplicabilidade das nossas aulas. Por meio desses domínios, o professor pode descrever o comportamento do aluno observando a relação à aprendizagem. Aqui eu coloquei duas pirâmides só para vocês entenderem que já tem uma revisão de Bloom, tá? Se antes era o conhecimento, tá? A revisada é do cognitivo, né? É recordar. Da compreensão é compreender. Da aplicação, repete, aplicar. Da análise é analisar aquele conteúdo. Eu já consigo analisar, fazer relações. Avaliar, né? Eu consigo avaliar se aquilo está certo, está errado. E depois criar, achar novas situações, que não é o nosso caso, tá? Então, a taxonomia de Bloom é muito importante. Eu utilizo nas minhas aulas. Eu verifico, bom, eu quero que o meu aluno consiga levar relações até dentro da aplicabilidade daquele conhecimento. Então, eu tento levar alguns objetivos até que o aluno não só lembre, não só recorde do que eu falei, e não só tenha como compreensão, eu sei o que é o código Q. Não, eu quero que ele aplique isso. E principalmente para o Corpo de Bombeiros é importante que eu consiga. Também na área da segurança pública, enfim, é importante a gente entender a taxonomia de Bloom, ok? Exemplo, atividade. Criar um mapa de competências de um plano de curso, bem como um plano de aula com base no que foi estudado sobre os referidos temas. Aqui nós vamos dar um exemplo, tá? Para que a gente consiga depois fazer isso na prática. Não se preocupe que essa atividade ali solicitada vai estar no ambiente virtual de aprendizagem, ok? Aula muito boa, um pouco extensa, mas ela é extremamente importante para a gente conseguir compreender a forma correta de planejar o ensino e depois criar planos, né, de metas, planos, que é o produto final do planejamento para uma melhor aplicabilidade do ensinar, ok? Ficamos por aqui, até a próxima aula.